Já faz alguns anos que eu pretendo criar um perfume em homenagem ao grande Johann Sebastian Bach, aquele compositor famoso de heavy metal. Sim, o metal pesado basicamente veio dele. Claro, não somente Beethoven também contribuiu bastante, mas os grandes clássicos beberam na fonte de Bach. Igor Malmsteen, ele tem uma frase que eu achei maravilhoso, que ele fala o seguinte: Malmsteen é um dos maiores guitarristas do mundo. Ele fala que o que mais nós temos próximos de Deus é a obra de Johann Sebastian Bach. Eu coloquei o nome de Ocean porque Beethoven afirmou que era muito profunda a obra dele. Bach quer dizer rio, riacho, e Beethoven falou que não deveria ser este dom, deveria ser um oceano pela profundidade. Beethoven falou um troço desse. Obviamente, é uma obra muito complexa. O rapaz era uma máquina de compor músicas e também era uma máquina de fazer filhos. Teve 20. Na época não tinha internet. Eu ouvi uma frase de um cliente nosso que ele falou o seguinte, da nossa linha Lord Byron: Celso, o Johann Sebastian Bach é o Lord Byron que se converteu ao cristianismo, se casou, teve vários filhos, mas na época ali da adolescência ele era meio danadinho. Ele era muito maravilhoso no órgão e trazia alguns meninos para a igreja, teve algumas penalidades, mas depois que ele, né, principalmente tinha que pagar os boletos, vários filhos, a máquina de compor músicas. Algumas pessoas afirmam que a música dele é um pouco esquisita, tem a fuga em ré menor, aquela do órgão que todo mundo conhece, mas ele dedicou a vida inteira para fazer obras para Deus, Jesus, a alegria dos homens, e por aí vai. Quando eu conheci, eu comprei um disco duplo chamado Concerto de Brandemburgo. É uma das obras que eu mais indico para você que gosta de estudar. É muito linda, tem várias músicas bem bonitinhas, mas eu achei aquilo uma violência, porque era assim, eram vários instrumentos tocando várias músicas, o troço misturava e ficava bom. No disco tem, sempre tinha alguns textos, e eu vi um rapaz lá falando que era o seguinte, que a obra de Bach é como se fosse um tecido de seda, são várias linhas e se cruzam. A obra de Bach é absurdamente complexa, eu acho que todo músico deve estudar Bach. E se você perguntar para vários músicos, principalmente quem toca ali piano, música erudita, tem uma certa dificuldade em tocar aquele negócio, porque é muito complexo, é realmente um oceano de profundidade. E quando eu decidi fazer um perfume para ele, já havia feito perfume para Mozart, Beethoven, e faltava o Bach, eu pensei em Paganini também, o que eu colocaria para fazer um perfume em homenagem ao Johann Sebastian Bach? Bem, como ele era um rapaz que gostava muito de namorar, e era um radarilho, ele gostava muito de caminhar, ele gostava de natureza. Beethoven também gostava bastante de natureza. Então eu pensei, fazer perfumes com óleos essenciais também, não somente, hoje a perfumaria não é feita somente de óleos essenciais, tá? A maioria são feitas em laboratório justamente para reproduzir cheiros, que é complicado fazer óleo essencial. Eu pensei, cheiros mais naturais o possível, imaginei um perfume que não se pareça com perfumes comerciais. Realmente tem um cheiro das matérias-primas, você pegou, amassou na sua cozinha, fez um negócio ali e passou no corpo. Pensei muito nisto, e quando eu estava pensando nesses cheiros mais naturais, que deveria ser muito agradável, porque ele era um rapaz muito sedutor, muito namorador, eu pensei em quais misturas ficariam maravilhosas para ser sedutoras na época dele. Foi a mesma ideia que eu pensei em fazer o perfume em homenagem ao Jean-Baptiste, aquele personagem do filme do Perfumista. No vídeo que eu falei sobre este perfume, eu mencionei sobre Bach, e eu quero fazer a comparação, porque lá no vídeo do Jean-Baptiste eu falei um pouco das bases, das notas. Só para você ter uma noção, falei uma comparação breve aqui. No Jean-Baptiste tem 1 grama de coco, 0,7 de cassis, 0,5 de pêssego, 3 gramas de bambu, 2 gramas de limão siciliano, 5 gramas de um mix que nós fizemos aqui, que tem um cheiro de natureza, meio cítrico, tem um pouco de flor de laranjeira, 5 gramas do nosso DNA, que é um perfume que eu usei para cabelo, mas é a base da linha Lord Byron, que é a mais sedutora, e 1 grama de um mix amadeirado meio animálico. No Johann Sebastian Bach, olha só para você ver como as bases são bem semelhantes. 1 grama de coco também, ao invés de colocar o cassis, eu coloquei 0,5 gramas de damasco, figo e tâmaras. Ao invés de colocar
3 gramas de bambu, coloquei 2 gramas, 2 de limão siciliano, mesma coisa, 5 da base que tem um cheiro de natureza e 5 da base que tem um cheiro limpo do DNA da nossa linha sedutora. E ao invés de colocar 1 grama de ambase animálica madeirada, como fizemos no Jean Baptiste, colocamos 1,5 gramas de ambase mais ambarada, mais gourmand, tem um pouquinho de cheiro de chocolate, de cacau, muito agradável, e 0,5 gramas do nosso Lord Byron tradicional, que é considerado por várias mulheres o nosso perfume mais sedutor. Nos detalhes, colocamos 7 gotinhas de pêssego, 7 gotas de maracujá, já vou explicar o porquê eu escolhi o maracujá para colocar nele, 5 gotas de canela, cara, gotas nessa proporção é bem pouco, tá? 5 gotas de romã, que é uma fruta que por vários grupos é relatado como algo assim mais divino, foi muito usado como medicina, então tem uma religiosidade na parte da romã, por isso eu escolhi ela para colocar 3 gotas de hortelã, 2 gotas de laranja, 3 gotas de limão Tahiti, 5 gotas de cedro, que é a mistura que eu fiz com a parte predominante de cedro da Virgínia, que é uma das madeiras que nós usávamos na era paleolítica para se perfumar. Colocava fogo, percebeu que era muito agradável. Qual a diferença do perfume em homenagem ao bar para o Jean Baptiste? Nós diminuímos o pêssego, aumentamos damasco, figo e tâmaras e aumentamos a parte ali mais ambarada, mais sedutora dos nossos estudos. Deu um perfume, o Jean Baptiste é assinatura, qualquer ocasião. Este aqui já vai mais para o final da tarde. Não é um perfume noturno, é um perfume assinatura, mas ele vai um pouquinho, principalmente depois de algumas horas, para um perfume um pouco mais noturno. Ele vai mais para a questão da sedução. O Jean Baptiste vai mais para a questão da limpeza, dia a dia, assinatura. Este aqui já é mais voltado para namorar. Tem motivos para eu fazer esta mudança. Quando eu pensei em fazer os 2 perfumes, tudo que eu fazia pensando no bar, batia também com o Jean Baptiste, porque tinha que ser um perfume sedutor para quem assistiu o filme lá no final, né? Não vou dar spoiler, mas o Jean Baptiste seria um perfume mais assim, mais cru. Eu imagino, colocando numa realidade, se possível, claro, o Jean Baptiste faria um perfume padrão. Esse aqui são os cheiros que todo mundo gosta, vou colocar. Mas meio que faltaria alguma coisa para ser sedutor. O do bar, que tem essa proposta de ter os cheiros mais naturais possíveis também, mais sedutor, mais voltado para namorar, que ele apreciava muito. Então eu coloquei notas mais ambaradas, tem um pouco mais de doce, tem uma gotinha de gourmand. E por que eu escolhi deixar o bar, entre aspas, claro, a perfumaria é muito subjetiva, deixar o bar bem mais sedutor do que o Jean Baptiste, porque o bicho namorava muito. Lá no vídeo do Jean Baptiste eu falei no começo que o perfume do filme, no livro, do Jean Baptiste faria tudo menos uma coisa: fazer com que ele conseguisse ser amado e amar. Ele não conseguia fazer isso no personagem, e o livro é maravilhoso, aconselho muito a leitura, tá? Já o Johann Sebastian Bach, não. Ele realmente conseguiu apreciar a vida e amar e ser amado, não somente pela esposa dele, como algumas namoradinhas que ele teve antes disso, mas pelos filhos. Então ele teve amor. Além disso, teve a questão da divindade dele, que ele dedicou a vida inteira para fazer obra para Deus. Então Bach, ele conseguiu sentir o amor que a vida permite, se você quiser apreciá-la. Já o Jean Baptiste não. Então o Jean Baptiste eu coloquei algo assim, padrão, tipo um protótipo. Olha, isso aqui é muito agradável, todo mundo vai gostar. O Johann Sebastian Bach, nós já colocamos ele, essa proposta de ser muito agradável, com a questão da sedução, do amor. Quando eu falo em perfume sedutor, não é somente para o cara que é solteiro sair para pegar a mulher. O homem que é casado, ele tem sim que agradar, seduzir a esposa dele, conquistá-la todos os dias. Então tem sim ter os cheiros agradáveis para a esposa dele sentir. Eu pensei bastante nisso. Na linha Lord Byron, o primeiro perfume é um designer comum, tá? É um feijão com arroz. Todo mundo vai gostar, você vai para balada, vai chamar atenção, mas não vai para o nicho
Ele não pega assim notas mais naturais o possível. Já o do bar, eu coloquei 0,5 gramas do perfume, é muito pouco. Do Lord Byron, coloquei um pouco do DNA da linha. E esta questão do começo ao fim também tem um cheiro limpo. Estas misturas, se eu falar de maneira aleatória, quais proporções destas notas que eu te falei seriam mais agradáveis? A proporção áurea, que alguns afirmam que é a assinatura de Deus. Não vou entrar em detalhes, mas é basicamente que é a sequência Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, depois vai 13. No caso aqui do perfume vai até o número 8. Pesquisa melhor para você entender. Basicamente o seguinte: uma parte maior de um cheiro, uma outra parte menorzinha e vai diminuindo. O que eu decidi, olha para você perceber, principalmente a primeira mistura que eu decidi mudar foi a parte do bambu. No Giambattista tem 3 gramas e no bar tem 2 gramas. Porque o bambu, ele tem é um amadeirado verde. É basicamente como se fosse o começo da criação, o começo da natureza. No bar, nós escolhemos diminuir um pouquinho para aumentar a quantidade de notas que são sedutoras, de acordo com todos os nossos estudos. Então, em comparação com o Giambattista, apesar de ter boa parte da mesma base, é um perfume muito diferente. Ele sai um pouco mais refrescante, não sai tão frutado e em breve ele começa a ficar mais sedutor, mais ambarado, tem um pouquinho de doce, um pouquinho mais gourmand, diferente do Giambattista, que já é algo assim mais comum. Sai cítrico, vai ficando por um bom tempo e a parte ambarada quase não tem, e tem a parte mais animálica que não colocamos aqui no perfume do bar. Por quê? Para sedução, para namorar. Meu gosto pessoal, eu acredito que pelo nome o Giambattista venderá mais. Mas assim, eu gostei mais do Ozen, porque ele vai muito para essa questão, ele sai limpo, sai um cheiro de banho tomado. Falei no vídeo anterior que essa questão, passar uma lua de mel, uma semana namorando, aquele cheiro de namorar, tomar banho, sair do banheiro, aquele cheiro limpo, namorar novamente. No bar, ele está um pouco mais presente, junto com notas mais agradáveis, mais equilibradas. O Giambattista está um pouco mais cítrico, um pouco mais agressivo. Eu achei, de verdade, quando eu pensei na ideia, eu pensei em lançar somente o perfume. Aí fazendo os nossos testes aqui, o bar, dos dois é o que eu estou mais usando, tá? Mas eu acho que o Giambattista irá ganhar de vendas por causa do nome. Você que gosta da perfumaria, gosta de estudar, compare os dois. Se você quiser, se você comprar um decante, porque é o valor mínimo que eu posso vender aqui, para ganhar o frete ali pela Shopee, eu te mando outro decante. Se você for nosso cliente, pode pegar o frasco maior, viu? Este aqui é do Giambattista, mas a embalagem é a mesma. Pode pegar 50 ml, não tem erro. O do Ozen, de verdade. O Rasputin ficou muito sedutor, mais voltado para o nicho. O Lord Byron tradicional, mais voltado para perfumaria e design. Este aqui seria a mistura dos dois, basicamente, só que muito voltado para o nicho. Você percebe, eu usei bastante óleos essenciais. E outra coisa, os óleos essenciais são os concentrados das matérias-primas. Então os benefícios que nós temos aqui no limão, por exemplo, aqui está concentrado. Eu estou usando o Ozen e também o Giambattista para dormir. Eu borrifo um pouco, eu fico mais calmo. A hortelã que nós temos aqui é óleo essencial também. Ele acalma. É um perfume que, além de você gostar dele, caso seja o seu tipo de perfume, ele também tem a propriedade da função do óleo essencial. É uma outra experiência. Eu não conheci nada parecido. Claro, deve ter, é eu que não conheço.